Senhor, pedimos graças por esse tempo, por poder estudar a Tua Palavra. Nós estamos cada vez mais a entregar nossas vidas em Suas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos à leitura. Gênesis capítulo 4. A gente vai estar aqui. Cada um acho que pode ler 2 versículos. Vou começar pelo Tiago. Gênesis capítulo 4. Conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse: Alcancei do Senhor um homem. Tornou a dar à luz, e teve Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Ao cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Ora atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Versículo Mas 5. para Caim e para sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que te iraste e por que te descaiu o teu semblante? 7. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado ameaçará a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão: Abel, vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. E serei fugitivo e vagabundo na terra, será que todo aquele que me achar me matará. 15. O Senhor, porém, me disse: Portanto, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não aferisse quem quer que o encontrasse. Então saiu Caim da presença do Senhor e habitou na terra de noite, ao oriente do Éden. Conheceu Caim a sua mulher, a qual concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade, ele lhe deu o nome do filho Enoque. A Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meujael. E Meujael gerou a Metussael, e Metussael gerou a Lameque. Lameque tomou para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zilá. E Ada deu à luz e Jabal. Esse foi o pai do que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal. Esse foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Zila também deu à luz a um filho, chamado Ubacaim, que fabricava todos os tipos de ferramentas, de bronze e de ferro. Ubacaim teve uma irmã chamada Naama. Disse Lameque a sua mulher: Ada e Zila, ouça-me, mulheres de Lameque, escute minha palavra. Eu matei um homem porque me feriu, e um mesmo porque me machucou. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7.
E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho, e o chamou seu nome Sete. Porque disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Muito bom. Nós estamos aqui montando um quadro, certo? Nós tivemos aí no capítulo 1 a criação. Lá no capítulo 1 a gente viu na palavra de Deus qual que era o objetivo, né? Por que Deus criou, nos criou, né? Fez toda a criação para o homem e fez o homem para que o homem fosse o quê? Imagem e semelhança de Deus. Esse era o objetivo original de Deus e ainda continua sendo o objetivo de Deus, né? O problema é o quê? É que entrou o pecado, a gente viu, né, no capítulo 3, o pecado entra, a gente viu que esse pecado, então, ele nos separa de Deus, certo? A gente viu alguns aspectos desse pecado no capítulo 3, um deles é que o pecado, ele nasce do nosso desejo, né? A gente viu que a Eva viu que a fruta era boa de se comer, ela era agradável aos olhos, ela era boa para dar entendimento, né? E a gente viu que isso é a origem, é o que a Bíblia chama de tudo que há nesse mundo. São todas aquelas coisas que nos tentam, todo desejo humano está contido dentro dessa frase, né? E então, ali a gente viu que o homem, então, ele escolheu seguir seu próprio caminho, escolheu seguir seu próprio entendimento, né? Então ele escolheu não mais seguir os caminhos de Deus, não mais seguir estar na presença de Deus. E por isso ele foi o quê? Expulso da presença de Deus, né? Deus falou assim, esse ponto Deus é muito prático, muito lógico. Falou assim, bom, você não quer mais seguir o meu caminho? Então tá bom, então vai seguir o seu caminho. Só isso, né? E aí foram expulsos do paraíso, que representa essa presença de Deus, que representa eles estarem ali junto a Deus, né? E a gente viu então que o que ia acontecer com esse homem? Ele ia experimentar a morte, né? Então, Satanás tinha falado para ele que ele não ia morrer, né? Mas e Deus tinha falado para ele o quê? Se ele comesse, certamente ele morreria, né? Então, a gente vê no capítulo 4 a primeira vez onde aparece a morte física, né? E aqui nesse mundo. E ao mesmo tempo a gente sabe também que não é só a morte física, né? Mas quando Deus fala de morte, né? A morte física é o quê? É a separação, né? Quando alguém morre, ele fica o quê? Ele fica separado, né? Daqueles que continuam vivos, não é isso? Né? A pessoa morreu, ela é enterrada, ela está separada, ela não tem mais convívio aqui com a gente, né? Você vê, uma vez eu vi num desses vídeos aí, né? E na televisão, eles tinham embalsamado o Lenin, lá na Rússia, né? Então botaram ele lá, embalsamaram ele, né? E botaram num caixão de vidro. Não é verdade? Aí de vez em quando eles abriam lá o mausoléu dele, fazia fila, todo mundo ia olhar o cara, né? Ele continua com a gente, o Lenin? Não, ele morreu, né? Tudo bem, embalsamaram, botaram lá. O corpo dele continua lá, mas ele continua aqui com a gente? Não, ele já foi, né? Está separado, certo? Mesma coisa com muitos... esse conceito dos egípcios de múmia, né? De fazer uma múmia do cara, né? O ser humano pode até tentar preservar, mas não consegue, né? Então, a pessoa que morreu, Vira uma múmia. Vira uma múmia, ela está separada, ela está lá, tudo bem, o Lenin estava ali no caixão, né? O corpo dele estava lá, mas só estava o corpo. Cadê a alma dele, né? Cadê ele mesmo? Não tinha, né? Então, aqui existe esse conceito da morte, né? A morte é separação, né? Então, a morte física é a nossa separação física dessas coisas desse mundo.
Mas existe uma morte que é muito pior que a morte física, que é a morte o quê? Espiritual. Né? O que representa a morte espiritual de uma pessoa? É isso que a gente vai tratar. A gente vai tratar de morte hoje aqui. O que representa a morte espiritual? Alguém sabe? Alguém tem ideia? O que será que é a morte espiritual? Hein? O que vocês acham que pode acontecer de tão ruim nessa morte espiritual? A morte espiritual é a separação de Deus. Né? Todos aqueles que morrem e que não conhecem Jesus Cristo, a gente fala assim, eles vão para o inferno, não é isso que a Bíblia diz? Mas o que é o inferno? É a ausência de Deus, é só isso. Lugar de tormento é indescritível, né? Oi? Lugar de tormento é indescritível. É um lugar de tormento indescritível, certo? Por quê? Porque lá no inferno não tem os atributos de Deus. Não tem amor, não tem paz, não tem alegria, não tem benignidade, não tem bondade, não tem nada disso. Né? Você imagina um lugar desse? Né? Um lugar onde não existem esses atributos de Deus, não existe tudo que é intrinsecamente ligado a Deus, não tem lá. Né? Então o que vai ter? Se não tem amor, tem o quê? Ódio. Né? Se não tem paz, tem o quê? Conflito. Né? Se não tem bondade, o que vai ter lá? Maldade. Aí você fala assim, um lugar que tem essas coisas é um inferno. Né? É inferno lá na eternidade e pode ser inferno aqui, sabe? Pode ser inferno aqui mesmo. Né? Tem muito lugar hoje que já é um inferno. É pura definição de inferno, é a ausência de Deus. Não tem a presença de Deus lá, não tem os atributos de Deus, não tem nada de Deus ali. Então, aqui também. Né? Então, hoje a gente vai falar da primeira morte. Então, eu quero que vocês entendam, né, que um dos atributos de Deus, a Bíblia nos ensina, Deus é vida, certo? Se a gente for lá no Novo Testamento, no livro de João, Jesus mesmo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, tá vendo? Vida é um atributo de Deus. Deus é vida. Né? Vida é um atributo de Deus. Certo? Então, a morte, o que é a morte? A morte é a ausência de Deus com relação a esse quesito, vida. Não tem vida, está morto. Né? Então, a gente vai ver. Por que a Bíblia fala lá nos 10 mandamentos, não matarás? Por que a gente não deve matar? Deus não mata. Porque Deus é vida, só por isso. É por definição. Né? Se você olhar cada um daqueles 10 mandamentos, né? Não roubar. Por que a gente não pode roubar? Porque Deus é justo. Deus não vai. Né? Quando você rouba, você está indo contra a natureza de Deus. Quando você mata, você está indo contra a natureza de Deus. Por que a Bíblia fala que a gente não deve mentir? Mesma coisa. Quando a gente mente, a gente está indo contra a natureza de Deus. Por quê? Porque Deus é verdade. É o mesmo trecho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, aqui hoje no capítulo 4, a gente vai ver exatamente isso. A gente vai ver, né, que Caim matou seu irmão Abel. Primeiro homicídio, né? Você vê. São os primeiros irmãos na Bíblia e já tem o primeiro homicídio. Então a gente vai analisar. Hoje a gente vai fazer papel de advogado, né? Certo? A gente vai tentar analisar aqui esse homicídio para ver quais foram as causas. Por que Caim matou Abel? Quais foram as razões, né, que levou com que Caim ele matasse Abel? Então fala aqui no capítulo 4, conheceu Adão a Eva, sua mulher, ela concebeu, deu à luz a Caim. Então Caim a gente já vê o que? Ele era o irmão mais velho. Tá? E aí, né, e disse, né, alcancei do Senhor um homem. Então está agradecendo a Deus porque teve um filho muito bom. Acho que todo mundo que já foi pai aqui, né, sabe da alegria que é ter um filho. Depois do versículo 2, deu à luz mais a seu irmão Abel. E aí Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Então até aqui não tem problema nenhum. Um escolheu ser pastor de ovelhas, o outro escolheu ser lavrador, né? Cada um tem a vocação aí, né, do trabalho. E aí no versículo 3, aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então tá bom,
o Caim foi lá, você vê, o Caim, no caso, ele era o mais velho, e ele também foi o primeiro a querer levar uma oferta para o Senhor. Isso é bom ou isso é ruim? Isso é bom, coisa boa, né? Ele teve aí a atitude, teve aí a iniciativa de querer levar uma oferta para Deus. Que tipo de oferta ele levou? Está falando na Bíblia aí? Fruto da terra. Ele era lavrador, nada mais lógico, foi lá, levou fruto da terra. No versículo 4, Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, da sua gordura, e aí fala assim: e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. O que significa isso? Que Deus gostou da oferta de quem? Do Abel. E ele não gostou da oferta do Caim? O que a Bíblia está dizendo aqui? Ele gostou ou não gostou da oferta de Caim? Não. Tem muita gente que lê a Bíblia e fala assim: tá vendo? Olha que absurdo, não é? Deus tem favoritos. Aqui, ó, favoritismo na Bíblia, né? Ó, por que Deus gostou da oferta do Abel e não gostou da oferta do Caim? Qual foi a justificativa? Qual que é a lógica aqui, gente? Por que Deus gosta da oferta de um e não gosta do outro? O que você acha, Thiago? Não faço a mínima. Mas não é esquisito isso aí? É estranho. Pode ser que alguma coisa com fruto da diferença entre as oferendas. Mas ele era produtor. Ele trouxe do que ele tinha, né? Certo? Ele trouxe o que ele tinha lá. O outro trouxe o que ele tinha também. Certo? Então como é que a gente vai resolver esse impasse? Eu acho que aqui, né, vocês concordam que esse é um assunto interessante? Não é? Ué, por que um trouxe um, outro trouxe, cada um trouxe o que tinha, Deus gostou desse, não gostou daquele? E aí? Como é que a gente explica isso? Certo? Mas antes da gente explicar essa questão, vamos olhar aqui no versículo 6, né? E aí, a gente pode falar assim: e com razão, certo? O Caim ficou bravo. Não é isso? Ficou bravo, né? Descaiu o semblante. Ficou chateado, né? E aí Deus ainda vai lá e fala: por que você ficou bravo, né? Por que descaiu o semblante? Né? Se fizeres bem, se bem fizeres, né? Quer dizer, se fizer aquilo que é correto, não é certo que será aceito. Agora, se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então, aqui tem uma conversa de Deus ainda. Quer dizer, Deus não só chegou pro Caim e falou assim: não gostei do que você me trouxe, agora do teu irmão não gostei. Né? Ele ainda foi lá e falou assim: faz a coisa certa. Né? Se você fizer a coisa certa, eu vou me agradar. Né? Mas ele também avisou, falou: olha, cuidado, né? Cuidado, o pecado jaz à porta. Quer dizer, você tá muito nervoso, certo? Fica calmo aí, relaxa, respira fundo. Né? Mas é isso que Deus falou para ele, né? Respira fundo, né? Porque toma cuidado, que o pecado ele tá aí à porta, né? E aí o que aconteceu? E tava mesmo, porque logo em seguida o que Caim faz? Vai lá e mata o irmão, né? Então, aí você fala assim: tudo bem, né? Aí já passou do limite, matou o irmão, mas veja bem, né? Poxa, ele foi injustiçado. Por que Deus gostou da oferta do outro, não gostou da oferta dele, né? Então vamos entender um pouquinho essa questão. O ponto central da história está realmente em entender por que Deus gostou da oferta do Abel e não gosta da oferta do Caim. Tá? Para a gente entender isso, a gente tem que voltar lá no capítulo 3, que é o capítulo anterior. Né? A gente vai ver que no capítulo 3, que foi quando teve o pecado original, o que o Adão e Eva tentou fazer logo depois que eles pecaram? Como que eles tentaram cobrir o seu pecado, cobrir a sua nudez? Oi? Se escondendo e tentaram cobrir. Quer ver aqui, ó, no versículo 7 do capítulo 3. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Quer dizer, antes deles tentarem se esconder, primeira coisa, eles pecaram, comeram o fruto
conhecimento do bem e do mal, que não era para comer, certo? E aí logo em seguida foram abertos os olhos e eles então conheceram que estavam nus. Não é isso? A gente viu semana passada. E aí qual que foi a primeira coisa que eles tentaram fazer? Roupas com folhas de figueira. Eles tentaram pegar, cobrir a sua nudez, cobrir o seu pecado, vamos dizer assim, né? Com folha de figueira, certo? Conseguiram cobrir com o pecado deles com folha de figueira? Não. É por isso que eles se esconderam depois. Tá vendo? O se esconder vem depois. É o segundo passo. Mas a primeira tentativa, e é isso que a gente fala, isso aí é folha de figueira na Bíblia, representa toda a, vamos dizer assim, a tentativa humana, né, de resolver o problema do pecado. Né? Então tem gente que vai falar, para você ter comunhão com Deus, você tem que fazer boas obras. Tem que ser um cara muito bom. Tem que dar, né? Como é que é? Tem que dar esmola para pobre, tem que ajudar, tem que fazer não sei o quê. Como é que a gente chama isso na Bíblia? Folha de figueira. Que é a tentativa humana de tentar resolver esse problema da separação entre o homem e Deus, né? A palavra religião, né? A própria palavra religião vem do latim e vem do latim chamado, vem do verbo religar, né? Por isso que a palavra religião. Religião é toda a tentativa humana de tentar se religar a Deus, né? Então todas as religiões, elas têm esse mesmo objetivo, é fazer com que o homem consiga se religar a Deus, né? É por isso que a gente fala assim, nenhuma religião funciona. Nenhuma. Por quê? Porque nenhuma tentativa humana, né, para conseguir se religar a Deus vai dar certo, né? Porque todas elas caem nessa categoria do que a gente chama aqui de folha de figueira. Ela não cobre o pecado, né? E aí, quando chega no capítulo 4, temos mais uma folha de figueira aqui, mais um cara inventando uma religião, né? Então, o Caim foi lá e ofereceu o quê? Fez uma oferta do fruto da terra. Ele está tentando se religar a Deus, está tentando falar assim, está tentando puxar o saco de Deus para ver se Deus se Deus aceita ele, né? No fundo é isso que está acontecendo aqui. E Deus falou o quê? Eu não aceito sua oferta. Qual que é o problema da oferta de Caim? Qual que era o problema? Não tinha derramamento de sangue. Isso. Faltava um elemento importante, que é o principal elemento. Na verdade, é o único elemento que pode nos religar a Deus. Faltava sangue. Você vê que no capítulo 3, Adão e Eva tentaram fazer o quê? Cozer folha de figueira para cobrir seu pecado. Deus falou, folha de figueira não, né? O que Deus fez? Tá no versículo 21 do capítulo 3. Deus, né, no 21 do capítulo 3, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher o quê? Túnicas de peles e os vestiu. Então, o homem tentou fazer o quê? Roupas com folha de figueira. Funcionou? Não funcionou. E aí, Deus, no versículo 21, está ensinando o homem, que no caso Adão e Eva, como que eles tinham que fazer. Como é que eles tinham que fazer? Oi? O que eles tinham que fazer? Matar um cordeiro, né? Um animal. Tinha que matar um animal, certo? E para você tirar a pele de um animal, você não consegue tirar a pele sem matar ele, consegue? Não inventaram essa técnica ainda, né? De tirar. Pior que já inventaram. Na China eles fazem isso. Tirar a pele do animal sem matar o animal é complicado, né? Então, tinha que matar o animal, certo? E aí, então, é por isso que aqui tem é o princípio fundamental da Bíblia. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, certo? Então, aqui no capítulo 3 e no capítulo 4, está reforçando essa ideia. Qual que é a solução de Deus para o pecado do homem? Qual que é?
já está apontando, né, para aquilo que Deus faria mais lá na frente, né, com Jesus. O que tinha que acontecer? Jesus tinha que morrer para remissão dos nossos pecados, e Jesus depois tinha que fazer o quê? Ele tinha que ressuscitar, né? Certo? Por quê? Porque é interessante. A Bíblia ensina a gente que a única forma da gente se livrar desse corpo pecaminoso é matar ele, é morte e depois ressurreição. Por isso que na semana passada eu comentei para vocês que lá no finalzinho do capítulo 3, né, Deus expulsou Adão e Eva do paraíso e colocou o quê? Colocou um querubim, né, no versículo 24, não está falando isso? Colocou um querubim, ó, e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Certo? Deus, depois que o homem pecou, depois que Adão e Eva pecaram, Deus falou assim, opa, vocês pecaram, tá bom. Então agora vocês não podem comer da árvore da vida. Por quê? O que aconteceria se eles comessem da árvore da vida? Oi? Eles iam viver para sempre e eles não teriam chance de experimentar o remédio, a solução de Deus para o pecado, que é o quê? Morte e ressurreição, né? É por isso que os anjos caídos, eles nunca tiveram uma segunda chance, né? Um anjo caído, porque eles pecaram também como a gente, mas por que o anjo nunca teve uma segunda chance? Porque o anjo não morre. Então, o anjo não consegue experimentar, né, desse remédio de Deus. O remédio de Deus depende do quê? De morte e ressurreição. Então, aqui, o capítulo 4 é um reforço, né? E esse é um tema central. Lá no Novo Testamento, né, o apóstolo Paulo, ele fala o quê? Né? Que se Jesus Cristo não ressuscitou, é o quê? É vã a vossa fé, né? Ele falou assim, você pode acreditar em todas as doutrinas da Bíblia, pode acreditar que Jesus nasceu de uma virgem, pode acreditar que veio o dilúvio, né? Você pode acreditar em tudo que acontece na Bíblia. Agora, se Jesus Cristo não ressuscitou, não adianta nada. É vã a vossa fé. O principal, né, pilar da fé cristã chama-se morte e ressurreição. Porque toda a esperança nossa é exatamente essa, que um dia a gente vai morrer, e esse corpo vai morrer, mas nós vamos o quê? Ressuscitar com Cristo. É isso. E na ressurreição, a gente vai ganhar o quê? Um novo corpo, certo? Um corpo glorificado, e a gente vai poder viver com Cristo, com Deus, até a eternidade. Esse é o ponto central da fé cristã. Se você tira esse ponto, essa questão da ressurreição, né, o resto tudo pode funcionar, não vai adiantar nada. É por isso que o apóstolo Paulo fala. Ele fala, tanto que uma das grandes batalhas que Satanás sempre tenta fazer é colocar dúvida com relação à ressurreição de Cristo, certo? É por isso que qual foi o maior milagre de Jesus aqui na Terra? Vocês lembram? Né? O maior milagre de Jesus aqui na Terra, que é refletido, né, que é contado pra gente no livro de João, é exatamente a ressurreição de Lázaro. João capítulo 11. Inclusive é o texto que nós estamos estudando na nossa igreja essas últimas semanas, tá? E Jesus aqui, certo? Se você olhar toda a história, quem já ouviu falar dessa história, a ressurreição de Lázaro? Todo mundo já ouviu falar? Vocês acham que não, né? Era amigo dele? Oi? Era um amigo dele, que ele tinha duas irmãs, a Marta e a Maria, né? Aí foram procurar o Jesus, falaram assim, teu amigo está doente, né? Ele falou, tá bom. Ele ficou demorando mais 4 dias para ir lá, né? Quando chegou lá, o que aconteceu? O Lázaro tinha morrido já.
Aí chegou a Marta, chegou a Maria, falaram assim, olha, se o senhor tivesse vindo antes, ele não tinha morrido, não é assim? Né? Ficaram reclamando lá, se eu tivesse vindo antes, ele não tinha morrido e tal. E aí tem algumas palavras que eu queria destacar aqui, né? Por exemplo, em João capítulo 11, né? Versículo 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Né? Então, aqui, esse texto de João, capítulo 11, ele fala muito sobre a questão da ressurreição. Ele está falando aqui o texto inteiro, está falando, né, da fé, né, que a Marta tinha na ressurreição. Jesus já tinha explicado a centralidade da doutrina da ressurreição, porque se você olhar aqui, né, o capítulo 11, versículo 23, ó a conversa de Jesus com a Marta aqui, né? No 23, disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Aí no 24, disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Quer dizer, ela já sabia, Jesus já tinha explicado que um dia todos iríamos ressuscitar, certo? E aí no 25 ele fala, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Né? 26, todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Né? E aí ela falou, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu, chamou em seguida a Maria. Papá. E aí, então, até aqui, a Marta está entendendo que Jesus falou assim, lá na ressurreição, lá no último dia, ele vai ressuscitar. E ela sabia disso. A fé dela era baseada nisso. Mas então, por que Jesus ressuscitou o Lázaro ali, naquele ponto? Né? Você vai ver que o fato de Jesus ter ressuscitado Lázaro, né, fez com que muitos judeus crescem. Né? Então, a doutrina da ressurreição, ela é a doutrina central, ela é a mais importante dentro das doutrinas cristãs, porque ela é a base, ela é que dá a esperança, né, do que realmente vai acontecer lá nos últimos dias, quando Jesus voltar, todos nós seremos ressuscitados. Então aqui, essa doutrina, ela tem a ver com essa questão da morte, do derramamento de sangue de Jesus. Nós temos que crer que Jesus, ele realmente veio para esse mundo para fazer o quê? Para passear. O que ele veio fazer aqui? Ele veio vencer a morte. A morte é o maior inimigo, né? Se você olhar de todas, né? Nós temos aqui cobiça, inveja, né? Se a gente olhar assim dos atributos de Deus e aquilo que não é de Deus, né? Nós temos aí contendas, temos ciúmes, temos muitas e muitas questões aí que são o oposto daquilo de Deus, né? Certo? Temos aí inimizades, porfias, sabe? Tudo aquilo que a gente fala assim que é aquilo que não é Deus. Mas aquilo que não é Deus, qual que é o maior inimigo, o mais difícil de vencer que a Bíblia fala? É a morte. Morte é o grande inimigo final, né? A gente nessa terra, em Cristo, a gente pode vencer todas as outras coisas, mas a morte só vamos vencer quando? Quando a gente ressuscitar, certo? Nessa vida nós não vamos vencer a morte. Nem nós vamos vencer, né? Deus vai vencer. Deus vai vencer por nós. Deus, ele vence todas as outras coisas, mas as outras coisas são vencidas aqui na terra, né? A inveja, o ciúme, né? A falta de amor, o ódio, a gente fala, né? A falta de paz. Tudo isso a gente vai enfrentar aqui na terra. Mas a morte, essa é o quê? É o último grande inimigo. E esse nós só vamos vencer, né? Nós não, Cristo vai vencer por nós. Essa é certeza que Cristo vai vencer por nós, porque nós não vamos vencer ela, né? Nós vamos morrer. Aliás, a morte do cristão é a vitória, né? É a vitória final.
A morte do cristão, né? Do cristão. Eu queria só aproveitar que Sim. você está comentando sobre esse texto de 4. Uhum. Realmente é difícil imaginar tudo que ele está falando, né? Ouvindo assim, mas é difícil ler o texto e entender tudo isso, que isso aqui está ligado com sacrifício, derramamento de sangue. Mas também tem um outro aspecto, é o seguinte, de relacionamento. Porque nós estamos falando, infelizmente a Bíblia, ela é muito rápida na narrativa, né? Então, Caim e Abel nasceram e já estão fazendo ofertas a Deus, né? Uhum. Quer dizer, de um versículo para o outro passaram alguns 20, 30 anos, 40 anos. Mas eles não nasceram e estão fazendo ofertas. Eles existiam como irmãos, como pessoas. E aí eu queria chamar um pouquinho a atenção, é que na realidade, aparentemente, uma coisa simples como levar uma oferta. Estou levando uma oferta para Deus, né? Provavelmente, não é que Deus não gostou de Abel ter levado lá frutos da terra. Talvez Deus mostrou uma preferência maior por oferta de animais, mas o coração é que é importante, não é? Provavelmente Deus queria ensinar algo para Abel. Provavelmente Abel não tinha lá uma atitude muito boa, porque eles cresceram, então Deus estava olhando os dois. Como um pai olha os filhos, né? Uhum. O pai está ensinando. E aí nesse momento eu tomo a liberdade de imaginar que Deus falou assim, bom, eu preciso ensinar um pouquinho mais. Não é? E Deus deu a oportunidade para o Abel, para o Caim, de travar um diálogo melhor, de aprender mais. Isso acontece muito. O grande problema do pai com o filho é quando o pai não treina o filho a resolver conflitos, e quando quer resolver, o filho não está acostumado. Aí o filho vira as caras e vai embora. O filho não está acostumado a receber o não. E trabalhar o não. Não nós vamos receber. Mas você pode receber o não e falar, puxa, eu preciso trabalhar mais, ou você pode receber o não e ficar bravo com o pai, com qualquer um. Isso acontece em qualquer lugar. Saber trabalhar o conflito. Então, eu imagino que os dois foram crescendo, Caim e Abel e tal, né? Um plantando, o outro isso, mas eles conviviam lá e Deus está observando. Não é? Agora, o problema não é a oferta, porque nós não estamos falando em sacrifício ainda, aqui Deus está falando de sacrifício, né? Em oferta, não é isso? Oferta. E o problema não é a oferta, o problema é como é que você reage a uma atitude, a um ensino de Deus. E Deus está falando, olha, Deus provavelmente falou, ô Abel, olha, o que seu irmão trouxe tem um valor maior por causa disso. É que aqui não dá tempo para. Não, mas é isso mesmo. Não dá tempo, não é? Imagina, quando Deus expulsou Abel, Adão do paraíso, Deus não pegou ele e chutou eles. A gente pode imaginar isso, né? Puxa, Deus pegou ele e jogou. Provavelmente Deus foi com eles, pegou na mão dos dois, né? Foi até na divisa. Falou, meus filhos, agora vocês se viram aí, não é? Agora vocês escolheram o seu caminho, agora vão em frente, vocês já têm roupa e tudo. Então aqui, imagine que Deus está conversando com os dois. Chama Abel, olha, acontece o seguinte, né? Tal, Caim, tal. E aí Deus explicou, e agora como foi a reação do coração? Aí que eu acho que é importante. É porque agora meu pai não gostou de algo que eu fiz, eu vou lá e mato meu irmão? Então, aí o problema é que meu coração já estava meio... Tinha problema, né? tumultuado. O problema não é essa oferta em si. Porque provavelmente ele podia falar, puxa, então eu vou também criar um gadinho aí, né? E vou fazer. Próxima vez eu vou... Vender minhas legumes e comprar um... Isso, né? Isso é legal. Olha, meu pai está me falando que é assim, então vamos fazer assim também. Mas não foi isso que ele fez, né? Não, de forma nenhuma. Então, como é que está o coração? E aí sim, a Bíblia diz que do coração é que saem os maus desígnios. A coisa errada que nós fazemos não vem de fora. Não vem porque alguém falou isso, não vem porque... É porque o coração é que trouxe coisas erradas. Então eu só tomo a liberdade de imaginar todo o cenário, o ambiente familiar. É isso mesmo. Para imaginar aquilo que a Bíblia não falou aqui, completando o que você falou, envolvendo a questão
o derramamento de sangue, com mais um pouquinho mais de romance, de entender a vida familiar. Isso ajuda a gente a entender um pouquinho o que se passava naquele momento. E a Bíblia, muitas vezes, tem que ser entendida desse aspecto. Vamos viver um pouquinho o que estava acontecendo. Assim como é a ressurreição de Lázaro. Né? Imagine, o cara, de repente, o cara que estava morto há 3, 4 dias, estava cheirando mal. O cara não tinha morrido, porque muitas vezes a gente entende a ressurreição e não... Mas pera aí. Imagina hoje. Separado, né? Eu morro, fico aí 4 dias, estou lá no velório, a gente já cheirando mal. De repente, gente, não morri não, estou vivo. Mas pera aí. Olha o alvoroço. Né? Então, a gente tem que muitas vezes ver mais o contexto. Mas é isso mesmo, né? Então, para mim, são 2 pontos que eu queria destacar aqui, né? Eu acho que o Ronda comentou muito bem essa questão. Primeiro, é que não foi uma preferência de Deus, né? Abel fez aquilo que Deus recomendava. Sacrifício tem que ser com sangue. E o Caim fez do jeito que ele achava que tinha que fazer. Esse é o primeiro ponto. Então, e Deus já tinha dado as dicas lá atrás, no capítulo 3 de Gênesis. Então, Deus já tinha mostrado, sacrifício, gente, é com sangue. Né? Sacrifício sem sangue não é aceitável. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é aí que eu acho que é onde o Ronda ele comentou muito bem, né? A gente costuma falar assim: o coração do homem é testado pelos nãos que recebe. Não é testado pelos sims. O sim não testa nada, né? A gente só vai saber o que está dentro do coração da gente mesmo quando a gente recebe um não, né? Ali que a gente vai, né? Porque ali você vai perceber se a pessoa realmente, como que ela é, né? Como que ela é lá no íntimo, se ela é imagem e semelhança de Deus, né? Porque Deus é paciente, Deus é longânimo, né? Ou se a gente não tem os atributos de Deus dentro de nós. E a gente viu claramente que o Caim, né? Ele recebeu o primeiro não, o primeiro não da história. Se rebelou, né? E ele se rebelou. Ele podia ser treinado pelo pai, ele se rebelou. Ele se rebelou, ele não aguentou, né? No fundo é isso, ele não aguentou. Como não? Eu estou fazendo aqui. Aí ele deve ter toda a autojustificação, né? Não, eu vim primeiro, eu ofereci primeiro que o meu irmão, eu dei de coração. Pode ser que ele tenha dado mesmo, né? Certo? Só que ele não deu dentro daquilo que Deus tinha mandado, certo? E aí, quando ele recebe o não, né, lhe descai o semblante. Aí eu fico pensando, o maior problema que eu vejo nessas gerações de hoje, essa geração de internet, essa geração dos joguinhos, né, é que elas têm dificuldade de receber o não. Muito difícil. E tem uma coisa, né, Tiziana? A pessoa só vai ser treinada a trabalhar ou não se ela receber não. Exatamente. E hoje os pais não têm coragem. Não tem coragem, sabe? Eles Prefere colocar na frente do DVD, do joguinho, e falar, não enche o saco, fica aí jogando, né? Só que aí a criança fica ali, eu falo assim, o problema do videogame, não é o videogame em si, né? Mas é que ele treina a criança de que ela pode tudo. Dentro daquele ambiente de videogame, ela... qualquer coisa, né? Vai lá, restarta, faz. Ah, tô perdendo, reseta, começa de novo. Sabe? Ela não tem esse negócio de... Você tem o domínio, né? Do jogo. E na vida prática você não tem o Você não tem o domínio das coisas. O videogame, ela acostuma a criança a achar que ela tem domínio de tudo aquele negócio. Se eu não tô gostando do jogo, eu começo de novo. Eu desligo, eu mudo, eu faço não sei o que, né? Eu boto o time mais fraco para jogar, entro no modo mais simples, né? Sim, né? Ela pode tudo, ela é quase que um deus ali dentro, né? Ali é o império dela, ela faz o que ela acha que tem que fazer e acabou. Não tem que dar satisfação, não leva não nunca ali, né? Então esse aqui é o problema. E aí na vida real não é assim. Na vida real, é o contrário, a gente tá levando mão não toda hora, né?
que mais teia não, é regra para cá, é não sei o que para lá, é isso aqui, é isso aqui. E se a criança não aprende a conviver com regras, não aprende a conviver, né? Você vê, não eram nem tantas regras assim aqui, tá? Mas no fundo a gente vai perceber que o Caim, ele era exatamente, esse era o grande problema dele, né? Ele não conseguiu levar o não. E aí, o que aconteceu? Né? Até o versículo 7, tudo bem, ele levou o não, ficou bravo, mas até aí não tinha acontecido grande coisa ainda, Ele né? podia fazer igual Abraão, né? Falou, Deus, mas não serve isso aqui. Mas não serve, Deus, ensinar. Deus, mas... Não Então me explica, me entendeu? explica aí. Por que tal, não, certo? Mas Abraão ele tentou fazer isso na ficou- questão lá de... É. A destruição de Gomorra. Exatamente. Deus, mas se tiver 10, se tiver 1, ele foi negociando com Deus. Então, para entender, mas aqui não. Né? Então, ele ficou bravo, e aí a partir do 8, o que aconteceu? Aí sim, aí a gente fala assim, é o homicídio culposo, né? Doloso, né? Homicídio com dolo. Ele planejou aqui, ele foi lá, chamou o irmão dele para o campo, já com intenção de matar o irmão dele, certo? E aí no 9, Deus pergunta para Caim, né? Onde é que está Abel, teu irmão? Como se Deus não soubesse, sabe? Fala assim, essas questões, né? Essas perguntas que Deus faz, né? Aqui no capítulo 3 também, né? Onde estás, né? Mesma coisa aqui também, onde é que está teu irmão? Você acha que Deus não sabia que estava o irmão? Mas é o quê? Deus sempre pergunta porque é uma chance da pessoa se arrepender. Eu creio que mesmo, né, Deus, mesmo Caim matando Abel, se a Deus ainda pergunta aqui onde está Abel, teu irmão. Por quê? Porque Deus pergunta para dar chance para o Caim arrepender daquilo que ele fez. E se Caim tivesse arrependido, Deus teria perdoado. Eu creio nisso. Mas quão difícil que é admitir pecado, né? Porque a gente geralmente tenta esconder, né? Você vê até uma criancinha, né? O pai pergunta, você fez isso? Ele... É a natureza do homem. Né? Isso é tão intrínseco, né? Tem que mudar, por isso tem que mudar essa natureza. Tem que mudar essa natureza. Esse aqui é o grande drama, né? Certo? E aqui, então, a partir do 10, aí como Caim não se arrepende, né? Onde está Abel? Ah, eu não sei, eu lá sou guardador, sou babado do meu irmão, né? É a resposta dele. E aí Deus, então, fala, né? E amaldiçoa ele. Por quê? Porque realmente ele provoca a morte do irmão dele. Mas é muito interessante, né? Olha no 15. O Senhor, porém, disse-lhe: porquanto qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não ferisse qualquer que o achasse. Né? Por que Deus faz isso em Caim? Mesmo Caim sendo um assassino, né? Réu, assim, réu confesso. Por que Deus ainda faz isso para Caim? O que vocês acham? Deus ainda queria ensinar mais alguma coisa para ele? Pode ser, mas porque Deus é vida. Certo? É da natureza de Deus. Deus ainda, mesmo o Caim, Deus ainda quer preservar a vida dele. Deus ainda, né, não quer que a raça humana vire um negócio assim totalmente, né, uma carnificina. Certo? Então agora, como o Caim matou Abel, agora qualquer um pode ir lá matar ele. Não é assim não. Ainda é da natureza de Deus. Deus não muda seu caráter. Deus não muda. Deus ainda quer preservar a vida. A vida ainda é alguma coisa importante para Deus. Por isso que Deus coloca ainda essa questão, né, de que quem matar Caim vai ser castigado. Né? E aí Caim saiu da face do Senhor, habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Aí depois começa aqui então a família de Caim, né? Então você vai ver que os filhos de Caim, apesar de eles estarem afastados de Deus, eles, do ponto de vista humano, do ponto de vista
a sociedade, eles são muito bem, vamos dizer assim, eles são muito bem sucedidos, né? Então você vai ver que um era o pai dos que habitam tendas e tem gado, o outro era pai de todos os que tocavam harpa e órgão, então eram os músicos, outro eram os mestres de toda obra de cobre e ferro, eram os engenheiros, eram o pessoal de produção, né? Então os filhos de Caim, né, eles começam aqui realmente a construir uma sociedade sem Deus, né, baseada nos seus próprios esforços. Se você for ver, é a mesma sociedade que a gente continua até hoje, né? Tem as pessoas que trabalham com gado, né, e outras que fazem música, que trabalham com o lado emocional, outros que trabalham com toda a obra de cobre, ferro, né, são os engenheiros, são o pessoal de produção, né? Então, e eles começam a construir uma sociedade sem Deus, né? Mesma coisa nos dias de hoje. E aí começam os primeiros problemas, né? Você vê, aí já aparece um Lameque, um valentão aí, né? Fala para suas duas mulheres. Então Lameque é o primeiro cara na Bíblia que está registrado aqui que tem duas mulheres. Então começou a bigamia, certo? Então, ó, primeiro assassinato, primeira bigamia, né? E ele fala assim, ó, ele fica se gabando aqui, né? De que ele matou um homem que feriu ele e um jovem só porque pisou no pé dele, né? Então você começa a ver o tipo de violência, o tipo de pessoa que está nascendo sobre a face da terra, né? Que são os descendentes de Caim. Aí no 25, tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho, chamou seu nome Sete, porque disse a ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E Sete nasceu um filho, chamou seu nome Enos, então se começou a invocar o nome do Senhor, né? Então, nessa passagem, algumas coisas que eu acho que vale a pena a gente destacar, né? O primeiro ponto, eu acho que o ponto fundamental para a gente entender mesmo a passagem é por que a oferta de Abel é aceita e a oferta de Caim não é aceita, né? Porque na de Abel tinha sangue. Sangue era o elemento fundamental e Deus tinha falado que tinha que ter sangue na oferta, certo? Então o Abel fez a coisa certa, por quê? Porque fez de acordo com a palavra de Deus, fez de acordo com o que Deus ordenava. E o Caim sempre não. de outro, né? O sangue sempre de outro, né? Tudo bem, mas ele entendeu a mensagem, ele entendeu que tinha que ter sangue. E o Caim não, o Caim quis fazer do jeito dele, por até ter ótimas intenções, mas fez do jeito dele, né? Segundo ponto que eu acho que vale a pena a gente destacar é aquela questão que a gente fala que o homem, você conhece o homem pelos nãos que ele recebe, né? Como que a gente responde quando a gente recebe um não, certo? E a gente viu que no caso de Caim, ele não foi bem nesse teste, né? Ele falhou miseravelmente. Terceiro ponto que eu queria falar para vocês e o Abel? O que vocês acham do Abel? O que acontece com o Abel nesse caso? Morreu? E aí? Ele teve algum prejuízo, o Abel? O que você acha, Thiago? Prejuízo não, se ele conhecia a palavra de Deus, na morte, não seria... Exatamente, não aconteceu nada com o Abel. O Abel tá certo, tá bem, tá lá com Deus, tá tudo certo com o Abel, não tem nada, né? O problema é o Caim, o Abel não, o Abel morreu, como todo crente que morre, né? A gente tem essa bendita esperança, o crente morreu, tá com Deus, tá ótimo, não tem que fazer nada, não tem que se preocupar com ele. E vocês vão ver aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 4, né? Que é exatamente isso. Aqui Abel aparece no que a gente chama da lista dos heróis da fé. Hebreus é Novo Testamento, depois das cartas de Paulo, né? Eu vou ler aqui, se vocês não precisam. Aqui fala, Hebreus capítulo 11, versículo 4. E pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Então, o que a Bíblia fala sobre Abel? Que a oferta dele foi aceita
por Deus, certo? Portanto, ele alcançou o testemunho de que ele era justo, que ele era salvo, tá? E que tá tudo certo. Não tem nada. Não tem nenhum problema com Abel. O problema aqui é Caim, né? Assim como nós também. Se a gente for assassinado, se a gente for morto aqui nessa terra, se eu conheço Jesus, não tem nada, né? A minha hora chegou, Deus me recolheu para ele. Amém por isso. Não precisamos nos preocupar com ele, tá? A preocupação sempre é com aqueles que ainda não conhecem Jesus. Esse sim precisa se preocupar, esse sim precisa, né? Nós precisamos nos preocupar por eles, porque eles não conhecem ainda Deus, eles não sabem, eles não têm relacionamento com Deus. Então, se esse morrer, esse vai para o inferno, vai ser separado eternamente de Deus, e isso é muito triste, né? Amém? Alguma pergunta, algum comentário? Tudo bem? No 7 lá, Deus ele começa uma nova linhagem, né, de pessoas que amam a ele. Né? Sim. Ele tentou com Abel, Caim matou Abel foi pro céu, não tem problema, Deus começa com outro, sem problema, aí não tem, né? O problema nunca é com quem é salvo. Quem é salvo, tá certo, não tem problema nenhum. O problema é com quem não conhece a Deus, esse tem problema, esse precisa, né? Precisa resolver os problemas. Tá bom? Bom, da senhora pra gente, agradece o lanche também. Então vamos orar, né? Senhor, nós queremos agradecer por esse momento. Obrigado pelo privilégio de estudarmos a Tua Palavra, de aprendermos um pouco mais daquilo que o Senhor quer transmitir a respeito da Tua vida. Obrigado pela Tua presença em nosso meio, pela orientação que vem através do Espírito Santo. Obrigado pelo desprendimento do Senhor estar trazendo e preparando também esse texto para nós. Que a Tua Palavra possa fazer com que germine no nosso coração a semente que o Senhor colocou e que ela produza muitos frutos em nossas vidas, Senhor, que ela não se perca na nossa mente, não se perca através de mau entendimento, mas que ela produza exatamente aquilo que o Senhor determinou e programou, para que nesta manhã pudéssemos aprender aqui. Eu quero agradecer por tudo isso, quero agradecer por esta refeição também. O Senhor tem sido fiel, generoso, o Senhor não tem deixado faltar o alimento na nossa mesa. Agradecemos por isso também, em nome de Jesus. Amém. Amém.